O Senhor tem uma palavra para nós, como igreja, e o Senhor tem colocado no meu coração, aquecido nesses dias, que muito tem a ver com o tema deste ano. Diga para o seu irmão aí, ó, este ano é o ano da manifestação de Deus sobre a tua vida. Tu crê? Pergunta para ele, tu crê? Ih, gente, tu crê mesmo? Ah, aquele que não acreditava vai sair daqui crendo, em nome de Jesus. Amém? Cadê o Gesiel? Oh, meu querido, não deixa sozinha, não. Deixa Deus te usar. Misericórdia nada. Deus vai usar a vida dele, em nome de Jesus. Amém? O tema da palavra, na verdade, Deus colocou no meu coração, já é uma oração. Senhor, me ajude a permanecer. Esse tem sido o meu clamor, mas o tema mesmo central é perseverando na oração. Eu creio que a chave que vira tudo na nossa vida é a oração. Por isso que é tão difícil permanecer, não é verdade? Eu não estou sozinha nessa não, eu tenho certeza que perseverar na oração é uma dificuldade, mas eu creio que é possível, e eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa para trazer aos nossos corações, e nós vamos sair daqui crendo e orando sobre isso e aliançados nessa palavra. Amém, igreja? Eu vou percorrer alguns textos, vou pedir para a mídia me ajudar muito com os textos. 1 Tessalonicenses 5,17, e já deixa aí também no gatilho, Romanos 12:12, tá? 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. É interessante, quem é professor de português aqui? Tem a Vânia ali, tá, tem uma galera aí do ensino. O verbo orai, aqui está em orem, né, na NAA, mas na minha versão, na versão mais tradicional, ela diz orai, que é um verbo imperativo. Gente, tem uma coisa que eu aprendi na minha infância, foi sobre o verbo imperativo. Sabe quando a mãe fala, faça, fazei, né? Quando Jesus deixou alguns ensinamentos para nós nesse verbo, Renan, é porque a gente não tem escolha. Ele está falando assim, faça. É uma ordem. Assim como a Santa Ceia, ele diz, fazei isso em memória de mim, é uma ordenança. Parece pesado, né, quando a gente entende assim, mas creia, queridos, o Senhor deixou isso para nós como livramento, como uma chave, como algo que você pudesse realmente desfrutar de toda a palavra de Deus como verdade. Amém? Então, a gente já começa essa palavra por aí, orai sem cessar, em todo o tempo. E Romanos 12:12 diz, não sejais negligentes nas atividades. Eu comecei do 11. Ferventes no Espírito, diga glória a Deus. Servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Diga, perseverai na oração. Perseverar, permanecer, quando tudo nos convida a desistir. Isso é perseverar. Perseverar é permanecer, não como uma teimosia, mas sim por fidelidade, mesmo no meio do silêncio. Perseverar. Perseverar na oração não é repetir palavras em vão, mas é estar no lugar do encontro com Deus. É desejar estar nesse lugar, sem peso, sem obrigação, mas entendendo como um culto racional ao Senhor. Não, eu não oro somente quando eu venho à igreja. Nós estamos falando de um ano da manifestação de Deus, onde o nosso primeiro alvo é ser mais cheio do Espírito Santo.
e eu não tenho como ser mais cheia ainda, né? Permitir que o Senhor me encha se eu não estiver próximo dEle. Certamente há um lugar onde eu posso encher, onde eu posso esvaziar daquilo que me afasta do propósito e me encher daquilo que me aproxima do Senhor. Vivemos em tempos em que desistir foi normalizado, mas a palavra nos chama a permanecer. Atos 2, unânimes na oração, ou seja, eu não tenho interesse nenhum em estar nesse mover, nesse lugar do encontro sozinha. Como pastora dessa igreja, o meu maior desejo é que nós, como igreja, estejamos juntos, num só coração, num só propósito, num só entendimento, buscando a face do Senhor, unânimes na oração. Amém? Perseverar na oração não é repetir palavras até Deus ceder, é permanecer em Deus até nós sermos ajustados. É ficar na mesa mesmo quando o pão demora. Vocês já viveram essa experiência? De ir num lugar, pedir uma comida, algo que levaria 10, 15 minutos, de repente passa 1 hora, mas você está lá esperando. Você não desistiu. Perseverar é continuar batendo, não porque a porta tem que se abrir, mas é bater sabendo que Ele vai te ouvir, mas porque o coração também está sendo educado a confiar. Perseverar é entender que o seu coração está sendo educado a confiar. A oração não muda apenas as circunstâncias, a oração muda a gente. Você crê nisso? A oração não muda, às vezes não vai mudar a circunstância, mas vai mudar a minha, você, a nossa forma de perceber, de ver as situações. Paulo aprendeu a transformar toda a sua vida através da oração. Imagina quantas coisas o apóstolo Paulo teve que abandonar, quantos pensamentos, quantos sofismas haviam naquela mente ali, enraizada por tantas questões, mas o Espírito Santo encontrou nele lugar para ministrar, para transformar. Com Jesus também, nós vemos que ele aprendeu a obedecer até o fim, mesmo diante de tanta dor. A perseverança na oração não faz alarde. Jesus nos ensinou, né, que não é para irmos para as praças gritar, como os fariseus faziam, mas a perseverança na oração é estar presente de uma forma constante. O Getsemane é um ápice de tudo. Ali Jesus não estava falando palavras bonitas, ele apenas estava sendo verdadeiro, nos ensinando como devemos ser. O texto deixa claro que ali ele orava continuamente, insistentemente. Não foi uma vã repetição, foi uma rendição progressiva. A cada oração, a vontade humana ia sendo colocada debaixo da vontade eterna. Sabe por que a nossa carne não quer orar? Porque ela não quer se render. A nossa carne milita contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo está constantemente intercedendo por nós. A palavra diz que é com gemidos inexprimíveis, orando, intercedendo, clamando nesse momento agora, durante esse culto, durante essa palavra, enquanto a tua mente tenta se dispersar, o Espírito Santo está intercedendo por mim e por você, para que essa palavra encontre repouso, para que encontre uma terra fértil, porque Deus sabe as vitórias que você vai alcançar através da oração.
Ele sabe exatamente o que Ele vai conseguir mover no seu coração, mudar as situações, mudar a história da tua família, em nome de Jesus. O quanto você vai crescer nele, através da oração, de uma vida constante, perseverante na oração. Queridos, isso não é para alguns irmãos, isso não é para um ministério apenas. O ministério da intercessão que vai orar. Queridos, é para todo filho de Deus. É para todo filho de Deus. Perseverar não é fingir ter forças quando ela acabou. Perseverar é voltar ao mesmo lugar, mesmo sem vontade, ou com nenhuma força. Mas é voltar neste lugar. Que lugar, pastora? O teu lugar de encontro com Deus. O teu lugar de encontro com Deus. Teu secreto. Eu creio que nessa noite há pessoas aqui que voltarão para o seu secreto. Eu creio, quero profetizar que há outras pessoas aqui que vão consagrar um lugar secreto. Eu creio que você vai descobrir o que é o poder da oração. Sabe, a palavra de Deus diz que todos aqueles quanto o confessaram, Deus, Débora, deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E como que um filho não se relaciona com o pai? Como que um filho não tem intimidade de entender e discernir até a sua respiração? De entender o que está passando no coração de Deus hoje. O que o Senhor está esperando de mim hoje? O que o Senhor tem para este ano, na minha vida, na minha história, na minha geração, na minha igreja, no ministério que eu atuo? Queridos, é a intimidade com o Senhor. E ela só virá através da vida de oração. Isso não é algo distante, isso é algo possível. E a gente não pode se enganar o quanto nós dependemos do Espírito Santo, o quanto nós precisamos da pessoa do Espírito Santo para nos conduzir até este lugar. O quanto nós precisamos dessa intercessão constante do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, como primeiro alvo desse ano, é que você pensa isso, você precisa acordar pensando nisso, você precisa ir dormir pensando nisso, ao você almoçar, ao você estar com alguém, com a sua família, em todo tempo, pastor, em todo tempo, é pensar, Senhor, mais de Ti. Mais de Ti. Queridos, porque sem o Senhor, sem o Espírito Santo, sem Ele, a oração vira pesada, vira uma disciplina humana, mas com o Espírito Santo se torna respiração. Você está respirando agora? Não é comum? Não é normal? Com o Espírito Santo, a oração é leve. É Cristo em nós, que até mesmo no nosso cansaço vai virar uma intercessão, até o nosso silêncio vai se tornar um clamor, até a falta de palavras vai virar um brado nos céus. Quando você se rende ao Senhor, quando você vai buscar esse lugar no Senhor e orar juntos, queridos, meu Deus, que poder que há na oração da igreja. Que poder há, o Senhor falou assim, olha, o Senhor nos entregou as chaves dos céus, e nós podemos fechar ou abrir através da concordância. Por isso que há tanta resistência para a gente orar junto, como família, como ministério, como é difícil isso, porque há um poder liberado, quando você ora em concordância, o teu irmão, a tua irmã, a tua esposa, teu marido, teu filho está orando, você, amém, Senhor, eu concordo com isso, eu sou um com essa palavra, em nome de Jesus vai acontecer. Queridos, a oração da concordância é orar a palavra, é declarar que vai acontecer, que já liberou. Serginho fala muito sobre isso, que a quantidade de crentes que nós temos no Brasil
meu Deus, já é o suficiente para mudar a nossa história. Mas quantos crentes, quantos de nós estamos dormindo em berço esplêndido, ao som do mar e à luz de um céu profundo? Mas em nome de Jesus eu quero declarar que nessa noite o Senhor está nos despertando para esse tempo de oração. Em nome de Jesus. Há fardos que não foram feitos para uma coluna só carregar. Tem pedidos que só vai avançar quando alguém de fato te ajudar a trazer uma esperança emprestada através de uma palavra. Para quem está cansado demais, quem estava sozinho, de repente alguém vem com você e fala: não, minha irmã, você não vai desistir não, meu irmão. O Senhor é contigo, eu vou orar com você. Que poder há quando nós perseveramos unânimes, juntos, numa só fé, numa só visão, num só Espírito, num só batismo, num só Senhor e Salvador das nossas vidas. Você crê nisso, queridos? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estou falando aqui, resistência espiritual, sim. E sabe, eu ouvi algo essa semana que eu fiquei pensando. O diabo pode não semear na sua vida, na sua casa, uma guerra, mas ele pode semear uma dúvida. Ele não precisa nos fazer pecar. Muitas das vezes basta nos convencer que não adianta mais orar. Ih, pastor, isso aí, é caso cerrado. Ele não precisa começar uma guerra, apenas semear uma dúvida. Mas a oração perseverante é exatamente isso. Continuar quando tudo está dizendo desiste. Mas você vai falar: não, Senhor, eu vou continuar. Talvez a sua maior maturidade espiritual seja aprender a dizer: Senhor, eu ainda não vi, mas eu continuo aqui. Senhor, está doendo, mas eu continuo. Eu não desisto. Sem desespero, sem barganha, apenas sendo fiel. Ser fiel até a morte. A palavra diz que ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Que sejamos assim, semeando orações nas noites escuras da vida, semeando oração, regando as promessas do Senhor em lágrimas, porque a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor, meu querido, voltarão sem dúvida com os seus feixes. É a palavra do Senhor que está dizendo. Amém? Porque o Senhor trabalha por nós, o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Se você está esperando no Senhor, não tenha dúvida, Ele está trabalhando em seu favor. Amém? Quantos de fato confiam no Senhor? Quantos de fato nessa noite reafirmam isso com uma certeza absoluta? Eu confio no Senhor. Então certamente o Senhor está trabalhando por aqueles que estão esperando por Ele, em nome de Jesus, porque no tempo certo a colheita virá. E quando vem, você vai entender, não era somente sobre uma resposta, mas sim, era sobre quem nos tornamos enquanto esperávamos. Talvez você e eu tenhamos orações não respondidas há 1, 2, 10, 15 anos. Mas não é sobre a resposta que nós estamos buscando. É sobre quem temos nos tornado nessa caminhada. Porque Deus é mau para não me responder, queridos. Há coisas que só saberemos na eternidade. E será que você pode lidar com isso? Será que você pode lidar com uma não resposta de Deus até a eternidade? Será que Deus é soberano o suficiente na tua vida assim? Eu estou perguntando de verdade, gente, sinceramente.
Eu tenho respostas de oração que ainda não vieram. E quando eu entendi que está tudo bem, porque não é sobre mim e sobre os meus caprichos, quando eu decidi falar, Senhor, quer saber? Eu te amo. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. O Senhor é o meu tudo. E o Senhor está acima desse desejo. O Senhor está acima dessa resposta que eu gostaria muito que fosse positiva. Talvez na eternidade o Senhor me responda, mas eu não estou preocupada com isso. A maior maturidade espiritual pode ser que seja aprender a dizer, Senhor, eu ainda não vi, mas eu continuo te amando. E esse lugar aqui de intimidade contigo, eu não vou negociar. Amém? Quem será ou o que estamos nos tornando nessa trajetória? Quero rapidamente aqui compartilhar sobre 6 aspectos, bem rapidinho mesmo, sobre perseverar na oração. Primeiro, que ele é bíblico. Abraão aprende a interceder sem controlar. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei quem tem dificuldades aqui, que gosta de um controle, de ter tudo na mão, ter tudo certinho, tudo visível. Eu sofro com isso. Mas eu aprendo com Abraão que não dá para ter controle. Acabei de falar para vocês. É ou não é verdade? Abraão intercede por Ló ali em Gênesis 18, do 23 ao 33, ele gasta um tempo falando, Senhor, mas se sobrar 50, se tiver 10, se tiver 20, se tiver um justo, Senhor. E ele fica ali perguntando, intercedendo, de alguma forma tentando mapear a soberania de Deus. E Deus, na sua paciência, ele responde a ele. Mas ele perseverou ali intercedendo. E Deus livrou a Ló, né? Moisés aprende a amar um povo difícil. Quantos aqui, como eu, precisa aprender a amar um povo difícil? Eu vou facilitar, né? Não tem nenhumzinho difícil, uma pessoinha difícil, assim, que, meu Deus, o Senhor está me tratando. Não tem umzinho na família, no trabalho. Oh, Jesus, Senhor, me guarda. Senhor, me livra de mim mesmo, Jesus. Talvez eu seja essa pessoa mais difícil. Mas Moisés aprende a amar um povo difícil, sem desistir dele. A oração vai te ajudar também. Eu não desisto. Eu não desisto. Eis que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eis que eu verei o Senhor alcançando essas vidas em nome de Jesus. Amém? Então ele perseverou orando por um povo difícil, lá em Êxodo 32, do 31 ao 32. Ana aprendeu a derramar a alma antes de gerar um filho. Ela perseverou até que o Senhor respondesse. 1 Samuel. Davi aprende a esperar sem endurecer. Eu queria ler esses 2 versículos aqui. Salmo 40, versículo 1. É um bem conhecido, Salmo 40. Salmo 40, versículo 1. Aqui na versão que eu tenho diz assim: eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Oh, meu Deus. Oh, glória a Deus. Eu esperei pacientemente. Aqui nessa versão está: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Glória a Deus. É esperar sem endurecer o coração. Talvez você tenha chegado aqui nessa quarta-feira com um coração endurecido. Mas o Senhor quer transformar esse coração de pedra num coração de carne. Num coração que crê. Num coração que se derrama na presença do Pai. Amém? Perseverar é sinal de maturidade. A gente tirou um tempinho de recesso, de férias, e vou fazer 47 anos esse ano. E eu nunca tinha ido no Pão de Açúcar.
Pastor Serginho também não, cinquentão, meu cinquentão lindo. Nunca tínhamos ido no Pão de Açúcar, e a gente foi. E lá de cima, não tem como, né? A gente ama o Senhor, então a natureza, a criação, para mim, sempre tem algo do Senhor para falar. E eu olhando aquela distância, né? Falando, gente, daqui não dá para ver um ser humano lá embaixo. Aí comecei a viajar. Fiquei assim, gente, quantos dias a gente fica aflita, pensando que a nossa vida vai acabar. Somos tão pequenos. E o Senhor é tão grandioso. Apesar de nós, Ele está ouvindo o seu clamor. Apesar de tudo isso, de toda a grandeza do Senhor, de toda a sua criação, Ele não confunde a voz de ninguém. Aleluia mesmo, né, Sagate? Meu Deus, quantos bilhões de pessoas existem na face da terra? Ele não confunde a voz de ninguém, queridos. Eu quero te fazer entender nessa noite, através da instrumentalidade do Espírito Santo, que orar vai te levar a enxergar como Ele enxerga. Talvez, sabe quando você está assim, debaixo de opressão mesmo, não tem outra palavra, debaixo de uma opressão, de um peso insuportável de uma luta, e você se ajoelha para colocar diante de Deus aquilo, e se levanta dali leve como uma pena. Oh, glória a Deus. Terapia nenhuma pode fazer isso. É ou não é verdade? Eu, com respeito a todos os profissionais de saúde emocional, eu respeito, considero e creio mesmo que Deus te usa. Mas, meu querido, minha irmã, o altar não substitui. Quando Ele te revela a grandeza dEle, o poder dEle, quando você de repente nem saiu dali com uma resposta, mas na medida que você vai se levantando, você já está adorando, você já está ali limpando a sua casa, fazendo outras coisas, e de repente, como um vento impetuoso, Ele te sopra uma ideia. Alguém liga para você, uma saída vem para você. Quando você não espera, porque você confiou, você entregou, você falou, Senhor, quer saber? Isso é pesado demais para eu carregar sozinho. Mas eu quero lançar sobre ti todo o meu cuidado. Eu quero lançar sobre ti toda a ansiedade. Eu quero lançar aos teus pés, porque eu não dou conta disso não, Senhor. Oh, aleluia. Queridos, no ano passado, há um ano atrás, começamos o ano. Se o Senhor quiser continuar com essa empresa, amém. Se o Senhor não quiser também, amém. E foi um processo longo, que a gente até acreditou que ia fechar. Mas no último minuto, o Senhor abriu, literalmente abriu, uma porta onde não existia, aonde não existia possibilidade alguma. Eu me lembro que a gente foi para a conferência Transborda lá em São Gonçalo. Meu Deus, que experiência poderosa. Estávamos ali sentados, sabe quando você sente a nuvem do Senhor naquele ambiente? Sabe quando você vai sentindo aquela atmosfera e a palavra vai te envolvendo, e o pastor estava pregando sobre este não é o seu fim. Eu falei, entendi, não é o meu fim, mas pode ser o fim da empresa e está tudo certo. Eu entendi assim. E ele está ministrando, eu sei que eu já não tinha mais lágrima para chorar. E aí, sem combinar, eu peguei uma oferta, fui lá, botei um envelopinho no altar, eu e Serginho, oramos e falamos, morrendo de chorar, gente, Senhor, está aqui, a gente está sepultando, está tudo certo, não é o nosso fim, mas chegou o tempo da empresa fechar, amém. E voltamos para a nossa cadeirinha lá, continuamos sendo ministrados. Na semana seguinte, o Senhor abriu uma porta. Queridos, a oração é a chave.
quando você decide perseverar, apesar de tudo, meu querido, são experiências que você vai tendo na sua vida. Tem coisas que não dá para transferir. Eu estou contando para vocês, assim, um pedacinho, que você pode ter uma noção, mas na sua vida, na sua história hoje, podem conter dezenas de testemunhos, ou pode ser que Deus esteja preparando um testemunho hoje na tua casa. Talvez essa palavra venha como um despertar, porque Jesus nos ensinou a perseverar. Ele nos ensinou lá em Lucas 18:1, Ele nos ensina isso, a ser persistente. Jesus foi claro, orar sempre e nunca desanimar, porque o maior inimigo da oração não é a falta de fé, é o desânimo. E é engraçado que a cadeira não fica desanimada, essa caixa de som não vai desanimar nunca. Mas olha para o seu irmão aí, ou para a sua irmã, ele pode desanimar, mas o Senhor Jesus está nos sacudindo nessa noite e fala: filho, filha, volte a orar, renuncie à sua vontade. Perseverar não vai mudar talvez a vontade de Deus, mas vai mudar você, vai alinhar a sua visão, vai realinhar as suas motivações. Perseverar pelo poder do Espírito. Sozinhos nós não vamos conseguir, mas pelo Espírito de Deus nós seremos renovados. Atos 1:8 diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Pastora, eu estou meio desanimado, tem muito tempo que eu não sinto renovo. Coloque no seu coração esse alvo, renovo de Deus, a evidência dos dons. Não pare até receber. Eu lembro que antigamente isso era muito ministrado nos púlpitos. Nós éramos motivados a buscar o batismo no Espírito Santo. Quantos são desse tempo? Meu Deus! Era assim, retiros de jovens, de adolescentes, de crianças. Buscar o Espírito Santo. Eu fui batizada com 7 anos de idade, morri de medo. Eu não entendi nada do que estava acontecendo. Não entendi mesmo. Mas foi muito forte a experiência que tive. Carreguei comigo a vida inteira. Carrego até hoje. Eu lembro. Eu estava numa casa com um círculo de oração, no meio de um monte de velhinha do coque, do saião. Eu gostava disso. Sempre, às vezes eu ia sozinha. Minha mãe deixava eu, porque era 3 ruas da minha casa. Eu falava: mãe, deixa eu ir. Ela deixava. Estava lá no meio, não sei porquê. Minha menina gostava. O ambiente não tinha uma criança, mas estava eu lá. E de repente veio sobre a minha vida. Meu Deus do céu, eu lembro da atmosfera daquele lugar. A casa foi cheia, todas foram cheias, algumas renovadas, e eu fui batizada. Queridos, é buscar perseverante. Você pode. A palavra diz que é sobre toda a carne, é sobre a tua vida também. Busque a evidência dos dons. Não se contente com pouco. O Senhor tem tudo para você. Amém? O Espírito Santo renova a nossa esperança. Ele sustenta quando a resposta demora. Ele intercede por nós quando nós não temos palavra. Oração sem o Espírito Santo vai virar peso. Oração com o Espírito Santo vira respiração. Não tente seguir sem Ele. Não tente seguir sem o Espírito Santo. Perseveramos quando nós pedimos ajuda. Colossenses 1:11 diz: fortalecidos com todo o poder para toda a perseverança e paciência. Você pode clamar ao Senhor nessa noite: Senhor, me ajude a continuar. Você pode falar isso mais forte: Senhor, me ajude a continuar. Perseverança é um pedido legítimo de filho, de filha. Nós podemos orar e Ele vai te responder. O Espírito Santo dentro de nós vai produzir um resultado, um fruto.
Todos aqueles que são habitados pelo Espírito Santo vai ter atitudes diferenciadas. Se você precisa mudar algo na sua vida, comece orando. Comece pedindo ao Senhor. Perseveramos melhor quando não estamos sozinhos. E aqui eu queria falar sobre algo muito poderoso. Eclesiastes 4:12. Eclesiastes 4:12. Diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Nós falamos muito sobre esse texto para casamento, mas eu quero falar além do casamento. Eu quero falar sobre uma igreja que vive o discipulado. Queridos, que poder sobrenatural é você poder confiar, caminhar com alguém. Saber que você vai perseverar melhor quando você não estiver sozinho. Quando você tiver alguém para te ajudar. Há fardos que não foram feitos para uma pessoa só carregar. Contei rapidamente o testemunho do ano passado, mas em todo o tempo os pastores estiveram comigo com o Sérgio. Em todo o tempo. Oração, jejum, joelho no chão, lágrimas, pedindo ao Senhor uma direção. O discipulado é você orar juntos, é deixar que o Senhor derrame sobre alguém uma palavra que vai te abençoar, que vai te alcançar. É o Senhor usar alguém para arrancar de dentro de você o desânimo. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O inimigo vai tentar te isolar. Vai tentar vender para você uma ilusão, uma falsa realidade, uma ilusão de que caminhar sozinho é melhor. Mas Deus nos chama para comunhão. Que 2026 você decida caminhar com alguém. Você precisa pensar que assim, por que Jesus nos deixa também como uma ordenança? Fazei discípulos. Isso não é uma visão da CESN. Isso é uma visão bíblica. Ah, mas o que eu vou falar da minha vida? O que alguém tenha? Não, diga, pastora, tá bom os cultos. Deus tem mais para você. Deus tem um nível mais profundo para você. Para fazer na sua vida e para fazer através da sua vida. Muitas coisas na minha vida, na minha caminhada cristã, eu cresci, eu amadureci por conta de cuidar de vidas. E você lembra assim, opa, é uma via de mão dupla. O que eu decidi vai escorrer sobre alguém. Eu preciso vigiar dobrado. Vocês estão entendendo? Quantas vezes eu sentei para aconselhar alguém e a resposta que eu precisava, a pessoa estava precisando e o Senhor me entregou para compartilhar com ela. E no final a gente orou junto. Falei assim, essa palavra eu precisava também. Vocês acreditam que no meio dessa turbulência toda no ano passado, gente, eu lembrei disso agora. Uma irmã veio e trouxe uma amiga e falou assim, pastora, essa aqui é uma amiga minha. Ela tem uma confecção e ela está fechando a confecção dela, que ela vai para outro estado, e ela veio pedir sua oração. Eu falei, Senhor Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Como é que eu oro por essa sujeita? E ela começou a falar, não, porque eu te conheço. Eu falei, me conhece de onde, Jesus? Não, porque você não é fulano assim, 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 que trabalhava não sei aonde. Eu falei, sou eu mesma. Então eu te conheço de lá. E eu sei que você é mulher de Deus. Que Deus tem uma palavra para a minha vida através de você. Eu falei, tem. Então tá bom. E Deus deu. Saí daqui do altar fortalecida. Queridos, não se ausente de uma vida sem deixar um legado para alguém. Sem jorrar de Deus. E nem se deixe perder
a chance de viver o que é isso. Discipulado é bíblico. Você vai perseverar com alguém, junto com alguém, como família. Você não precisa caminhar sozinho. Eu quase não falo disso, né? Mas eu nem estava no esboço, eu tive que colocar. Porque eu estava ali e o Senhor falou assim, fale do discipulado. Esse ano é um ano de virar chaves. Há pessoas que precisam disso. Há pessoas que precisam ouvir isso aqui. Por último, queria pedir para os músicos subirem. Perseverar é resistir espiritualmente. O diabo vai tentar nos convencer de que não adianta mais orar. Mas nós devemos orar em todo o tempo, com toda a perseverança. Efésios 6:18 fala isso. Ele pode tentar nos convencer de que não adianta mais orar, que Deus não está ouvindo, que é desistir. Mas orai em todo o tempo, com toda a perseverança. A oração vai te revestir. A oração vai te ajudar a ficar firme no campo de batalha. Para concluir, nem toda oração vai mudar uma situação, mas toda oração perseverante muda quem ora. A espera não é perda de tempo, e o silêncio de Deus não é abandono. A demora não é negação. Orai sem cessar. Paulo não está chamando para uma maratona de palavras ou de alguma performance espiritual, mas ele está te chamando na palavra para um estado de comunhão contínua. Contínua. Você está fazendo comida, você está orando. Você está tomando banho, você está orando. Você está cuidando das crianças, você está orando. Você está no trabalho, você está orando. Você está ligado, com a mente ligada no Senhor. Falando, Senhor, blinda minha mente, blinda meu coração, não me deixe errar. Orar sem cessar é viver com o coração voltado para Deus, mesmo quando a sua boca está em silêncio. É transformar o seu cotidiano, a vida comum, gente. Eu não estou falando de uma vida extraordinária, estou falando do nosso ordinário, sabe? Do nosso, como mulher, estou limpando a casa, estou preparando uma janta, estou fazendo alguma coisa, estou lá no trabalho, estou aqui na igreja. Antes de dormir, ao acordar, eu estou orando. Estou falando com Deus. Estou conectada com o Senhor. É conversar enquanto você caminha, é confiar enquanto você trabalha. Não é sobre somente estar ajoelhado o tempo todo, mas sempre que você puder, se ajoelhe diante dEle. Perseverar na oração fala do que acontece quando você cansa de orar. Quando o céu parece que está fechado, quando a resposta parece que não vem, isso é perseverar. É ficar mesmo quando dá vontade de ir embora. É voltar para o mesmo lugar, com o mesmo pedido, mas com o coração um pouco mais rendido e dizer, Senhor, eu ainda não vi, mas eu continuo aqui. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Talvez essa seja a oração mais madura de todas. Quando você fala assim, Senhor, não me deixa desistir de falar contigo. Nem quando eu não tiver forças. Nem quando eu não tiver palavras. Nem quando tudo for contrário para mim. Porque quem permanece em oração, permanece em Deus. E quem permanece em Deus é vencedor, querido. É vencedor e o Senhor tem um caminho de vitória para nós. E eu queria te convidar nessa noite, te motivar, te encorajar a você procurar alguém agora. Se você está aí com a sua família, como casal, se a tua discipuladora, seu discipulador está aí. Talvez você tenha alguém como referência de um líder cristão de verdade. Alguém que para você é uma referência. Alguém para você, não, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, eu vou orar com ele, eu vou orar com ela. Pode se movimentar, gente. Olha, estamos falando sobre perseverança. Hoje é uma noite onde Deus está nos sacudindo nesse sentido. É para você ir, amém?
Não espere alguém para. A gente tem um costume aqui na igreja de falar assim: não deixe ninguém sozinho, vá até alguém. Se você está sozinho, vai até alguém. Levante-se do seu lugar. Se você quer realmente transformar algo, se você quer virar essa chave na sua vida, vamos orar juntos, como igreja. Vamos fazer votos ao Senhor nessa noite sobre perseverar. Há um caminho para nós.